Bom dia, gente. Valci Barreto dando aqui uma dica de livro para os amigos. A Paixão pelos Livros. Eu costumo não comprar livros novos há bastante tempo. Existem as exceções, existem. E uma delas foi esse livro. Eu tenho ele com a dedicatória para minha filha, a primeira filha, Luciana, que é também amante, apaixonada por leitura. Aliás, todas as minhas filhas e netos, todos são leitores, uns mais, outros menos. Então, esse livro eu comprei novo porque logo o título me chamou a atenção, óbvio, né? A paixão pelos livros. E depois, quando eu fui ver as pessoas que escreviam neste livro, é uma coletânea de autores que relatam as suas paixões pelo livro, pela leitura, e inclusive não somente leitores e escritores, mas também colecionadores de livros, como também crônicas onde os personagens são apaixonados por livros. Eu não costumo comprar livro novo porque ficou muito caro. Até livros de sebos hoje, mais ou menos organizados, têm seus estoques com livros caros. Por quê? O custo aumentou bastante. Antes, os custos de impostos, de tributos, de transporte, tudo isso não eram é, tão caros como hoje. E ainda temos a questão além de empregados que ficaram muito mais caros, mesmo o empregado ganhando pouco, mas com os tributos o patrão gasta muito, o empregado ganha pouco e o governo tira a fatia dele logo assim que começa a história. Então termina tudo encarecendo. E além de todos esses custos, ainda veio, hoje nós convivemos com outro, que é qualquer quitandinha hoje tem que pagar alto custo de segurança, né? Então, às vezes, uma biboquinha tem lá um, dois segurança dentro da loja e ainda às vezes tem que pagar a segurança privada da rua. Tem tudo isso hoje que encareceu. Então eu termino quase que não comprando mais livros novos e em alguns sebos também não comprando. Continuo comprando, como exceção nas livrarias, mas mais nesses pontos de livro de rua. Aí sim, porque eles normalmente recebem de doações e compram também muito barato e termina eles vendendo também por um preço bem mais barato. Aqui em Salvador nós temos na Piedade, no Largo 2 de Julho, na Avenida 7, vários pontos que você pode comprar livros realmente baratos. Mas esse aqui contando a história dele, comprei novo na livraria, tem uma dedicatória para minha filha de 2003, então eu li esse livro em 2003, fiquei apaixonado e me lembro que a dedicatória dele, eu digo assim, Lu, esse livro, eu não compro mais livro usado, mas esse é uma exceção porque eu não aguentei e tive que comprar novo e tinha que mandar para você. Ela já leu também, apaixonou-se pelo livro e são vários depoimentos de autores, de escritores, como eu acabei de dizer, e tem inclusive uma poesia muito bonita de Caetano Veloso sobre o livro. Mas um dos que mais me chamou a atenção é de um escritor russo que foi condenado no governo de Stalin e foi também condenado no governo naquela fase de transição da Revolução Russa, né, de Lenin. É o Valan Charlamov, onde ele conta a história dele, as dificuldades que ele teve antes de ir preso, depois que foi preso e depois que foi solto. Então, as dificuldades de acesso a livro dentro da prisão, sobretudo, a dificuldade de acesso aos livros nas próprias bibliotecas públicas. É um relato fascinante, vale a pena a compra do livro somente por esse texto. Imagine quanto aos demais. E o curioso, na sentença que o condenou, e quando ele é absolvido, contém na sentença de absolvição uma cláusula onde ele não podia, como outros presos também, não poderia permanecer na cidade além de um certo tempo, a não ser que ele demonstrasse que tinha emprego, ou trabalho, ou forma de sobreviver. Então, fora disso, ele não poderia ficar numa cidade, como se fosse condenado a viajar pelo mundo eternamente, no caso, pela Rússia. Então, esse é um livro que vale a pena se ler e, sobretudo, por esses textos, um deles
do Charlamov, e também o do Carlos Drummond de Andrade sobre sebo. É fascinante, só vou ler um pedacinho. O amigo informa que a cidade tem mais um sebo. Exulto com a boa nova e corro ao endereço indicado, ressalvada a resistência heróica de um Carlos Ribeiro, de um Roberto Cunha e poucos mais. Os sebos cariocas foram se acabando, cedendo lugar a lojas sofisticadas, é o que eu acabei de dizer. Não tão sofisticados de Salvador, mas terminaram ficando lojas mais bem arrumadinhas. É onde o livro é exposto como artigo de moda e há volumes mais chamativos do que as mais doidas gravatas, antes objeto de decoração de interesse do que de leitura. E tem o José Midlin também, como se sabe, quem conhece livro e é apaixonado por livro, já ouviu falar no José Midlin, um dos maiores colecionadores de livros do país, um dos maiores do mundo, onde ele descreve a paixão dele também pelo livro. Só vou ler um pedacinho de nada. Para mim é difícil falar simplesmente de gosto pelos livros, porque em matéria de livro, meu caso é muito mais grave. É um amor que vem desde a infância, que me tem acompanhado a vida inteira e ainda, acima disso, é incurável. Eu conheci o José Midlin quando ele veio aqui em Salvador, fiz questão de ir, recebeu o título honoris causa aqui pela Universidade Federal da Bahia, pessoa simples, humilde, veio ele e a esposa. Eu até fiz um relato que publiquei no jornalzinho que eu fazia circular nos corredores da Justiça. Então, é uma recomendação que eu faço. Hoje é muito fácil, não vou ler o livro nem comentá-lo, porque quem quiser, hoje é fácil acesso, né? Só procurar pela internet, mesmo sendo um pouquinho mais caro do que a média, mesmo com o transporte para chegar até a sua casa, eu acho que vale a pena ter esse livro. Não somente para você ler, como se for o caso para dar de presente a algum amigo que goste de ler. Muito obrigado. Um bom dia, dia 15 e 16 de outubro de 2022. Esse mês, portanto, dias 15 e 16, das 9 às 17, eu estarei. A feira é das 9 até às 19, na Associação Atlética Banco do Brasil. Uma feira de utilidades com moda, gastronomia, shows, e também estarei com a banquinha lá de venda de livros, mas na verdade a intenção não é vender livros, a intenção é bater papo com os amigos, e pelo menos 3 escritores provavelmente estarão lá. Nessa nossa banquinha. É o Walter Schell, a Dilu Machado, que vai se apresentar com o grupo dela, ou ela tocando e cantando. Ela é cantora, compositora e escritora, então vai lançar também livros dela lá na feira. E é uma banquinha apenas, uma mesa com 2 cadeiras, que a gente usa, na verdade, para bater papo. E como a gente hoje tem dificuldade de estar na rua, eu tenho investido um pouquinho nesse tipo de ambiente para bater papo, principalmente com quem gosta de música, gosta de leitura e quem gosta de fazer amizade. Então, é Rua Paulo Jackson, Associação Atlética Banco do Brasil, em Piatã. Muito obrigado. No Facebook Valci Barreto haverão lá mais informações sobre essa feira de utilidades. Um grande abraço e um bom dia para todos.